Galera, estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E dando continuidade então aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer para vocês mais um dos grandes temas muito interessantes aqui no canal. Estou aqui com a página do canal aberta, a página da comunidade. Vou ler alguns temas para vocês rapidamente e depois disso ler o tema que a gente vai tratar hoje aqui no canal. Enquanto eu vou abrindo a página aqui, eu sempre peço para vocês darem seus joinhas, aqueles que não são inscritos se inscrever no canal e aqueles que puderem, logicamente, ajudar com alguma doação nesse Pix aqui que está do lado. Vocês podem ajudar o canal com qualquer quantia. É um CPF do canal. O nome que vai aparecer, o banco é Itaú. O nome é esse aqui embaixo, tá? Que é o meu nome. Vocês podem fazer qualquer doação para ajudar esse canal e me ajudar para que eu possa cada vez mais trazer novos temas para a comunidade autista. Pessoal, então vamos lá. Já estou aqui com a tela aberta da comunidade aqui, do clube de canais. Eu já tratei no vídeo anterior o autismo e o poderoso intelecto ativo. Ficou muito bom. Tenho que tratar o tema autismo e progressão do conhecimento de si. E há 7 dias eu publiquei o ponto de vista ontológico e o ponto de vista moral de Orígenes de Alexandria. Então, como já fazem 7 dias e eu tenho aqui uma obra-prima de Orígenes de Alexandria, eu gostaria muito de tratar sobre esse assunto. Orígenes de Alexandria, ele era um teólogo, tá? Eu vou colocar aqui, fazer uma descrição rápida de Orígenes aqui, pela enciclopédia, só para a gente ter uma ideia de quem era Orígenes de Alexandria, né? E a sua vida e obra, mais ou menos, né? Orígenes foi um teólogo e filósofo neoplatônico patrístico e é um dos padres gregos, um dos mais distintos pupilos de Amônio de Alexandria. Orígenes foi um prolífico escritor cristão, de grande erudição, ligado à escola catequética de Alexandria no período pré-niceno. Inspirado em Orígenes e na escola de Alexandria, muitos escritores cristãos desenvolveram suas obras. Sexto Júlio Africano, Dionísio de Alexandria, o Grande, Gregório Taumaturgo, Firmiliano, bispo de Cesareia, da Capadócia, Teognosto, Pedro de Alexandria, Pânfilo e Esíquio, grandes nomes, né? Orígenes de Alexandria não deve ser confundido com o filósofo Orígenes, o pagão, que foi de 210 a 280. Mais jovem, também integrante da escola de Alexandria, porém ele era discípulo de Plotino. Bom, a biografia dele aqui diz que ele foi o maior erudito da igreja antiga e nasceu de uma família cristã egípcia e teve como mestre Clemente de Alexandria. Seu pai Leônidas foi morto em 202 durante as purificações do imperador Severo. E Orígenes, ele se consagrou ao tomar literalmente o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Então ele era um seguidor muito assíduo das Escrituras, né? Então ele praticamente resolveu se tornar uma pessoa consagrada aí
ao cristianismo, né? Então ele assumiu em 203 a direção da escola catequética de Alexandria, fundada por um estoico chamado Panteno, que se havia convertido às mensagens de Jesus, atraindo muitos jovens estudantes pelo seu carisma. Não só o carisma, quanto o conhecimento e virtudes pessoais. Ah, bom, pessoal, não vou entrar em tantos detalhes, porque o nosso objetivo aqui não é tratar historicamente, né, do Orígenes de Alexandria, mas logicamente degustar umas de suas obras, né? Então eu trouxe aqui uma obra prima dele que se chama A Dimensão Espiritual do Ser Humano, na visão de Orígenes de Alexandria. Para vocês terem uma ideia, né, o livro ele é grande, ele tem bastante páginas, né? Mas a gente vai abordar apenas algumas menções iniciais para vocês terem ideia da profundidade, né, e do talento que tinha então Orígenes de Alexandria, né? Nesse artigo é abordado a questão da vida no espírito a partir de textos seletos da obra originiana, né? Origeniana. Orígenes tem uma produção teológica, a produção teológica dele é vasta e o objetivo é predominantemente a Sagrada Escritura, né? Então ele escrevia, né? Eles eram pessoas pós cristianismo e eles estavam bem próximos, né, da história, do início da história do cristianismo, né? Então eles eram escritores bem consagrados que tratavam desse assunto, né? Então essa obra ela dispõe de alguns comentários homílias escritos na segunda fase da vida cesareia em Cesareia de Palestina. É sabido que o mestre alexandrino, sem desconsiderar o sentido literal do texto bíblico, mas partindo dele, conduz o leitor ao seu sentido espiritual. Então, o Orígenes, ele sempre tem essa tendência de conduzir dentro dos textos, né, a pessoa para o lado espiritual e não para o lado literal e nem para o lado material, né? Isso é muito interessante porque hoje o Brasil ele está tomado de religiões, né? E uma das religiões mais fortes, se não a mais predominante, é a cristã. E a cristã ela aborda muito esse aspecto do lado espiritual e do lado material, né? Se você não entende, então você não entende o lado espiritual, eles dizem muito isso, né? Então nós podemos dizer que essas igrejas de hoje são igrejas origenianas, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Que essas igrejas são de cunho origeniano, ou seja, teólogos como Orígenes de Alexandria que produziram esse tipo de captação da realidade ou captação de textos, né? Ao invés de entender o texto de maneira histórica e literal, entender por um lado espirituoso, né? Então o mestre alexandrino ele conduz o leitor ao sentido espiritual. De fato, como ele mesmo afirma, a escritura para ser compreendida e vivida, ela deve ser lida segundo o Espírito Santo, que é o inspirador. Então, muito comumente, como se diz nas igrejas, né, modernas. O tema da vida no espírito aparece esparzido na obra originiana. O ser humano, sendo de natureza espiritual, ele é chamado ao reconhecimento de sua condição de origem, e a via desse reconhecimento ela é mediada pelo Espírito de Deus,
que toca o espírito humano, inflamando-o de amor. No comentário ao Cântico dos Cânticos, Orígenes, através de uma leitura alegórica, ele leva-nos a percorrer um caminho espiritual que passa pela descoberta do ser criado, à imagem e semelhança de Deus, ao desejo sempre crescente da participação na vida divina. Então, a gente vai entrar aqui, isso daqui foi só uma introdução, tá? A gente vai entrar aqui no início já da obra, tá? Então ele vai colocar aqui essa parte alegórica que foi citada, né? E ela diz assim: a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, né? No comentário ao Cântico dos Cânticos, Orígenes comenta o verso do livro sapiencial. Se não te conheces, ó a melhor, bela entre as mulheres, sai atrás das pegadas dos rebanhos e faz pastar os teus bodes entre as pegadas dos pastores. A exortação ao conhecimento de si, na perspectiva de Orígenes, é feita não mais pelos sábios antigos filósofos, mas por Salomão, o rei sábio, que é de muitas maneiras uma figura de Cristo, ou porque é chamado o Pacífico, ou porque a rainha do sul veio dos confins da terra escutar a sabedoria de Salomão. Desta vez, é o próprio Verbo de Deus, o esposo, que dirige sua exortação à esposa. Então, olha só o que Salomão diz, né? Se não te conheceres a ti mesma, ó mais bela entre as mulheres, se não reconheceres que a origem da tua beleza vem de seres feita à imagem de Deus, e que por isso há em ti um encanto natural, e se não perceberes como és bela desde o teu início, apesar de que agora ultrapassas em beleza as outras mulheres, e só tu és chamada bela entre elas, e se ao mesmo tempo não souberes quem és, e eu não quero que a tua beleza pareça excelente por comparação com as outras, que são inferiores, mas que estejas em consonância contigo mesmo, e te coloques no nível da tua própria dignidade. Vou explicar para vocês a profundidade desse texto, né? Na era moderna, pode parecer que esse texto ele é um pouco assim desproporcional quando ele cita algumas coisas, né? Não quero que você pareça excelente por comparação com as outras que são inferiores, coisas assim, né? Mas veja só a visão na época que Orígenes tinha, né? A partir do momento que você, como pessoa, destaca, né, a beleza de outra pessoa ou a virtude de outra pessoa, né, e faz saber, né, promove essa sabedoria, essa pessoa que também toma conhecimento daquilo que você está promovendo e destacando, essa pessoa ela passa a ter uma outra concepção de si, né? Ela não mais viverá pastando entre ovelhas, ou essa alegoria que é dita, né? Indo conforme os rebanhos, ou seja, vivendo a vida como se não estivesse vendo a si própria, né? Por quê? Né? Porque agora existe uma pessoa que diz que ela é bela, né? Então isso é muito interessante porque a referência aí, né, é dada a Salomão porque era o sábio entre os sábios, né? Salomão era conhecido por sua sabedoria e como o próprio Orígenes disse, né? O Salomão ele era uma das representações de Cristo, né? E não só Salomão, como qualquer outra pessoa que também se dignifique como tal, né, que entre nesse caminho, nessa virtude espiritual, dentro do contexto, pode-se considerar que representa de certa forma, né, como a gente pode perceber que vários cristãos eles se sentem representantes
de Cristo, né? Eles são representantes. Tem pessoas que até se intitulam testemunhas, né? Do Evangelho, testemunhas do cristianismo e tal, né? Mas a parte interessante que eu achei de Orígenes de Alexandria é o talento que ele tem, né, de explicar por intermédio de uma alegoria, de pegar, por exemplo, um trecho, né, que era nada mais nada menos do que uma manifestação, talvez de euforia, alegria, uma manifestação assim de encanto por uma visita que o rei estava recebendo, né? E de repente o rei proclamar a beleza de uma mulher que de repente não estava esperando, né, que aquela beleza fosse proclamada. E o que ele está querendo dizer com isso é que existe quem proclama é o verbo, né? E quem proclama é o esposo. Então ele está querendo colocar o primeiro pensamento de que o esposo, né, é aquele que representa o verbo, aquele que está chamando essa parte feminina, né? E a parte feminina no contexto dele, né, alegoricamente falando, é a igreja, né? É a parte que vai de encontro, vai aprender o que ela realmente é a partir da manifestação do verbo, ou seja, a partir da proclamação daquilo que o verbo proclamar. E obviamente que ele está tratando de um representante de Cristo, e por que não diretivamente a gente entender que ele está falando do próprio Cristo, né? Que quando se Salomão proclamava dentro de um contexto alegórico, ele está querendo dizer que toda a proclamação de Cristo condizia a mesma condição, né? Por quê? Porque ao passo que Jesus iria proclamando e, e contextualizando ali, né, e trazendo algumas pessoas para a noção e o conhecimento de si, as pessoas elas iam tomando parte desse conhecimento de si, né? E ao passo que elas iam tomando parte do conhecimento de si, elas não mais iam com os demais rebanhos, né? Elas passavam a enxergar a beleza, né? E se aproximavam, obviamente, do esposo, porque é o esposo que está proclamando aquilo que ele está vendo, né? Aquele adjetivo e aquelas qualidades positivas que ele está vendo nela. Então, a partir disso aí, a gente percebe que existe uma união e um entrelaçamento entre o esposo e a esposa, né? O esposo é o verbo, né? Que seria o Jesus Cristo, e a esposa é a igreja. Ou o esposo é o homem dentro da casa e a esposa é a mulher, né? Então, todavia, existe a necessidade dessa proclamação. E é muito interessante porque a gente acaba encontrando no texto de Orígenes aquilo que é muito, assim, é muito antigo, já é um costume muito antigo da religião, né? Que é a consideração de que o homem ele precisou de uma companhia, de um acompanhamento, então ele precisava de uma companhia para ele não se sentir só. E é a partir do momento que ele proclama, né, a beleza da sua companhia, que a sua companhia ela passa a fazer um sentido na sua vida, né? Então os dois eles estão entrelaçados a partir do momento em que o verbo se comunica com a sua companhia, porque a sua companhia foi para que ele não se sentisse só. Então fez jus ali a atividade do verbo, do porquê existe o verbo. O verbo ele existe para que se proclame o adjetivo benéfico daqueles que você quer ter por sua companhia ou daquelas pessoas que você quer ter por sua companhia. E essas pessoas é automaticamente a sua esposa,
essas pessoas é a sua companhia. Então isso faz jus, por exemplo, quando Jesus foi indagado pela sua mãe, né, se ele não iria voltar para casa. Jesus disse: aqui está a minha mãe, também os meus irmãos, né? Ou seja, as pessoas a quem ele estava proclamando o verbo, né? E que estavam automaticamente se entrelaçando com aquilo que ele proclamava. Então ali existia o elo entre esposa e esposo, né? Isso é muito interessante porque complementa ao texto todo. Bom, pessoal, para que a gente não entre no cunho religioso, né? Isso não significa que eu seja cristão. Eu coloco aqui no próprio canal o avatar de Krishna. Então não significa que eu automaticamente eu seja cristão, ou eu siga alguma religião, ou eu queira arrastar vocês para alguma religião. Mas a parte muito interessante é que a gente pode aproveitar esses grandes teólogos e escritores da antiguidade para a gente aprender muita coisa produtiva hoje na era moderna, né? Uma das coisas muito interessantes é que esse aspecto, né, do aspecto ontológico e moral de Orígenes de Alexandria pode ser aplicado para a gente tentar compreender como é que funciona isso no autismo. Por quê? Porque o aspecto ontológico ele é o aspecto racional, tá? Para a gente não deixar muito abstrato ou muito complexo, a gente vai lidar com a questão racional. Uma pessoa racional, ela não necessariamente ela tem noção daquilo que ela seja, mas ela raciocina as partes importantes para que ela mantenha o seu ciclo vital, né? Então, assim, a esposa, a mulher que estava indo até Salomão, que ainda não era proclamada a mais bela ou a mais formosa, ela estava racionalmente, né, com o objetivo e incumbida de ir até o rei conhecer essa tal magnitude. Assim como qualquer tipo de rebanho vai até um manancial para ele poder se comprazer daquela água fresca, né? Porque está nítido que o manancial é repleto de vida. Então, a parte racional de enfrentar qualquer tipo de trajeto, né? Ou enfrentar qualquer tipo de trilha ou trilhada ou caminhada, não vai colocar, não vai encher a, aquela pessoa ou aquele ser de características, né, que permanecem nele como características de autoconhecimento, porque ele está conhecendo, raciocinando e conhecendo os fatos tal como eles são, né? Agora, a partir do momento que se proclama aquilo que você é, por exemplo, você tem condições de conhecer algo mais adiante, mas você não sabe disso, né? Mas uma pessoa ela te diz isso, ela diz, olha, você tem essa característica, você pode tentar, você é uma pessoa que tem esse potencial, você tem uma elasticidade, você tem um QI exponencial, então ele vai te enchendo aí, né, de coisas, de adjetivos que antes ninguém tinha te informado. Então você começa a aplicar aquilo e existem algumas coisas que permanecem, existirão, né? Algumas coisas que permanecerão em você e existirão coisas que você irá dispensar, talvez por você não praticar ou talvez por você acreditar que definitivamente não se tratava de você. Mas a questão é, alguma coisa vai ficar. E tudo aquilo que fica a partir desse momento, né, tudo aquilo que fica agregado a partir do momento da manifestação do verbo, do esposo, de alguém que se aproxima de você para proporcionar essa noção na sua vida, você começa a construir uma personalidade, né? E a construção dessa personalidade, Orígenes de Alexandria,
ele cita como um aspecto moral, né, que é moralista. Porém, isso é de fato a construção mesmo da sua personalidade, né? A gente não precisa tratar como moralidade, mas é a construção da sua personalidade dentro do conceito daquilo que você acha que é, né? Porque se a gente tratar como conceito moral, a gente vai generalizar muito para o contexto moderno, né? Mas dentro daquilo que você acaba tomando ciência de que você seja, né? Isso vai constituindo, né, a consciência de si. Bom, isso está muito atrelado com a parte social, né, com o aspecto social da humanidade, né? Então, quer dizer, a partir do momento que algum verbo diz para você o que você é, você passa a ser considerado daquela forma porque você passa a se enxergar daquela forma. Então, uma pessoa pode dizer para você, olha, você pode ser motivacional a você, né? E te encher de qualidades, assim como ah, alguma mídia, né, atual, ela pode de repente, com intenção ou não, ela pode te desmotivar, porque às vezes ela pode agregar coisas ou citar coisas que não faz parte da sua personalidade, né, ou de você, mas que você por algum motivo você acabe agregando. Você acaba agregando aquilo por achar que esse é um aspecto negativo, né? Que não deixa de ser um adjetivo. Lembrando, os adjetivos eles podem ser positivos ou negativos, né? A questão é o que nós estamos fazendo na sociedade é o que nós estamos considerando como o esposo. O esposo ele é aquele cunho patriarcal, onde a gente vai em algum momento perceber que tem uma pessoa que gosta da gente ou algumas pessoas que gostam da gente. E a partir desse momento a gente vai começar a construir a nossa personalidade, ou a gente vai deixar, né, os líderes da mídia e os líderes do marketing construir essa personalidade, né? O que está acontecendo muito é que o ser humano ele precisa muito dessa adjetivação, né? Desses adjetivos. Ele busca muito saber quem ele é e conhecer muito de si. Então, as pessoas que estudam isso, que são da área de marketing mesmo, que são as pessoas marqueteiras, né, do mercado, elas vão fazer aquilo que a gente chama de apelação, ou seja, elas entendem a carência que existe, entendem a carência do ser humano e elas vão fazer aquilo que o verbo faz, então vão tomar a frente do verbo. Então, quando elas tomam a frente do verbo, elas começam a encher as pessoas de adjetivação. Nunca elas vão apresentar um produto, por exemplo, na tela da televisão, sem dizer que com aquele produto você será uma rainha, ou com aquele produto você poderá alcançar níveis inimagináveis financeiros, ou com aquele produto te colocará, né, numa sensação extremamente de felicidade. Então eles sempre vão agregar aquilo que deveria ser citado apenas pelo verbo com atrelando, né, com o produto que eles querem lançar ou vender no mercado. Então cabe a nós estudarmos a fundo essas teologias, né? Porque essas teologias elas fazem parte exatamente dos grandes mistérios, né? Que tem em muitas religiões, mas que eles acabam passando despercebidos, justamente porque nas religiões envolve-se muitas outras coisas além de apenas elucidar ah, as escrituras para as pessoas, né? E o livro, logicamente, ele liberta, né? A leitura, ela liberta as pessoas, né? Então é muito importante a gente ler sobre esses grandes teólogos e esses livros antigos, né? Então, pessoal, olhem dentro do conceito do autismo, né? Se você precisa estar inserido na sociedade
para que você possa, né, de certa forma receber essas influências adjetivas, né? O autista, ele talvez, por ele não ter um pé na sociedade, né, alguns têm um pé na sociedade, um pé no espectro, né? Alguns conseguem se socializar um pouco, mas vamos tratar aqui como o autismo não se socializando, né? Não tendo essa tendência de socialização, ele automaticamente, né, ele não vai ter esses adjetivos, né? Ele não vai olhar para si da maneira que estão pedindo para que ele olhe para si. Justamente pelo fato dele não interpretar a sociedade da mesma forma que os não autistas interpretam. Então essa construção dessa personalidade, que é muito importante para a felicidade e para o elo e o casamento entre pelo menos duas pessoas, né? O verbo e a esposa, que não necessariamente é o homem e a mulher, mas pode ser a pessoa que está falando e aquela que está recebendo a fala e o adjetivo, né? Aquela que está adjetivando e aquela que está recebendo o adjetivo. Se o autista ele não tem esse pé na socialização, automaticamente ele não recebe a adjetivação. Então existe uma importância, uma coisa muito séria que precisa ser entendida, né, pelas famílias que têm casos de autismo no lar. A adjetivação, ela precisa ser constante, né? E nesse lar ele não pode ter uma adjetivação negativa, né? Nós temos que o máximo possível não adjetivar negativamente, porque a adjetivação negativa, assim como a adjetivação positiva, ela será ignorada na maioria das vezes pelo autista. Mas vamos dizer que exista um momento clímax, um momento único em que o autista ele consiga captar essa adjetivação. E bem naquele momento em que ele vai conseguir captar a adjetivação, que era um momento único e exclusivo, você não conseguiu adjetivar positivamente, ou seja, você não conseguiu emitir uma coisa positiva assim como o verbo emite para a esposa, né? Então, sem querer ali, ou por falta de instrução, ou insuficiências culturais, econômicas, estruturais de família, você acabou adjetivando negativamente. Então, esse momento que foi único, né, que seria, por assim dizer, a única chance que o autista teve em muitos tempos de espera, né, muito tempo de espera, a primeira e talvez a única, ou a primeira, ou talvez a primeira dentre muitas, mas que virão a muito longo prazo, ele recebeu negativamente, digamos, né? Então foi uma perda imensa, né? Foi uma perda imensa de oportunidade. A perda da oportunidade de aflorar, né, naquele coração, que é o coração do autista, e naquele sentimento, aflorar aquela sensação, né, e a inflamação, né, do amor ali familiar, do seio familiar, que através dele queria ser construído ali um grande ciclo e um grande elo, né, um grande ciclo ali de entrosamento e de entrelaçamento em um grande elo, um elo importante, né? E esse elo ele é muito importante para uma estrutura entre seres, né? Sem esse elo não existe meio de comunicação saudável, né? Não tem como você, por exemplo, você está trabalhando com pessoas
e ao invés de você agir educadamente com pessoas, você agir 24 horas rispidamente com as pessoas. Aliás, até muito menos que isso, né? Talvez não dê para você agir rispidamente com as pessoas ou com uma equipe 20 minutos, né? Então, faça necessário, né? Se faz necessário que essa averbação, né? Essa averbação, ela aconteça e a esposa, seja ela qual for, né? A esposa ela pode ser representada alegoricamente por qualquer pessoa, né? Isso não significa que ela seja feminina. Quando a gente diz a esposa, é a igreja como um todo. E a igreja como um todo ela tem pessoas masculinas e femininas. É apenas a palavra que é feminina, né? Mas a esposa em si, que é representada pela igreja, ela é aquela pessoa que recebe o adjetivo positivo, né? Então você imagina que quando você está verbalizando, né? O autista ele pode a qualquer momento receber essa verbalização e tomar consciência de si, né? Tomar consciência daquilo que ele representa para a família. Então, se ele recebe carinho, ele vai perceber em algum momento, de repente em que ele consegue captar e tomar essa consciência, ele vai perceber o quanto essa família o ama, né? Então ele vai ser inflamado de amor, né? E não para por aí. De repente ele pode ter a consciência de que ele possui um potencial que antes ele achava que não, ou antes ele não tinha nem ideia que tinha. E a partir desse elo de adjetivo, você consegue resgatar uma iniciativa, ou resgatar ou ativar mesmo uma iniciativa, porque quando você diz para a esposa que ela é bonita e a mais bela e a mais formosa, antes ela não sabia que ela era, talvez alguém tivesse até dito para ela, né? Isso, mas ela não sabia que mais pessoas iriam dizer e que era tanto assim. Então ela passa a se considerar muito mais bela. Ela passa a entender que ela possui uma diferença e uma consideração por uma pessoa que a considera. Então isso é a religiosidade, isso é a religião, né? É tratado isso aqui por esse livro que eu baixei aqui em PDF, de Orígenes de Alexandria. E galera, eu acho que é um tema muito marcante, né? É um tema que a gente poderia. Olha que eu só li um pequeno trecho, né? Eu falei para vocês que eu iria só ler um pequeno trecho para vocês terem uma noção da riqueza que é, a relíquia que é esse livro de Orígenes de Alexandria, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Vou terminar de ler esse livro. Se vocês quiserem que eu trate o tema, continue tratando desse tema mais pra frente, é só escrever aqui no canal, entrar em contato comigo no WhatsApp que eu sempre coloco no início e no final das gravações. Pedir para mim pelo WhatsApp: olha, William, gostei desse tema, se você puder tratar de novo, eu faço outro vídeo, não tem problema. Eu falo sobre outros temas desse mesmo livro. Eu acho um livro extremamente rico, tá? Um livro excepcional. Eu tenho alguns amigos que eles consideram esses livros para usar como provas para algumas teses históricas que eles têm. Mas eu não consigo ler dessa forma, né? Porque eu não sou um professor de história, né? Eu gosto muito de perceber ali qual foi a intenção e a ideia do autor. Eu gosto de acreditar que o autor ele está acreditando em alguma coisa. Então eu quero acreditar que ele vai conseguir transmitir aquilo que ele pretende transmitir. E Orígenes de Alexandria ele tem coisas a serem transmitidas, né? Basta a gente querer, né? E eu acho muito interessante isso, né? Essas qualidades elas existem, basta a gente enxergá-las, né? Bom, pessoal, eu agradeço de coração pela presença de vocês.
Peço a vocês que continuem então se inscrevendo no canal, dando seus joinhas, assistindo, curtindo bastante o canal Frater. E não esqueçam então de fazer as doações conforme o número aí do Pix, tá ajudando então o canal Frater a levar esse trabalho adiante. Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero vocês nas próximas gravações.